Olá, meus amigos, meu nome é Jean Diniz e estou de volta aqui para a gente resolver mais questões da Lei Complementar número 58 de 2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba, para você que se prepara para o concurso público da Fundaq. Vamos a mais uma questão aí de concurso público da prova de vocês, então abra aí, coloca na tela para não perdermos tempo. Vamos tratar agora de uma forma de provimento bem estranha da Lei Complementar, que é o sistema de provimento, a forma de provimento chamada de recondução. Veja o que diz aí nessa questão. A recondução consiste, letra A, na permuta de cargos públicos por servidores da mesma esfera de governo? Não. Letra B, em encaminhar o servidor público em estágio probatório para outra atividade que apresente mais aptidão para trabalhar? Não. O retorno do servidor estava ao cargo anteriormente ocupado por ele? Ou letra D, a possibilidade de, durante o estágio probatório, exercer um cargo público ou gratificação. É o seguinte, pessoal. Essa questão aqui, nenhuma se aplica. Essa questão aí seria caso de anulação. Agora, isso por que caso de anulação? Porque seria gabarito letra C. Só que, como eu falei aula passada, não existe na Lei Complementar número 58, pessoal, não existe a forma de provimento e recondução por inabilitação em segundo estágio probatório, que é justamente o que diz na letra C, mas poderia, né? Poderia ser letra C, porque não fala nem de reprovação de estágio probatório, pode sim. Vejam, vamos ler a questão mais atentamente. Vejam só o que diz o texto da questão, coloca aí na tela. Diz, o retorno do servidor público estável ao cargo anteriormente ocupado por ele. Agora, isso pode. Agora, desde que seja, eu vou explicar isso direitinho. Desde que seja em virtude de uma reintegração. Se for em virtude de uma reintegração, é possível. Mas se for em virtude de uma recondução, não. E isso se opera em virtude de quê? Traz aqui na tela comigo, vejam só. Porque é o seguinte, pessoal, normalmente a recondução se dá de duas formas, basicamente conforme as normas jurídicas que disciplinam essa forma de provimento e recondução. Ou ela se dá em virtude de uma reintegração, ou ela se dá em virtude de uma reintegração, ou ela se dá em virtude de uma inabilitação no estágio probatório. Essas duas formas é o que geralmente ensejam essa forma de provimento recondução. O negócio é que, pela Lei Complementar 58, só existe essa pela Lei Complementar 58 de 2003. Só existe essa forma, essa sistemática de recondução quando é proveniente de reintegração. Como assim? Porque reintegração acontece quando? É o retorno do servidor estável ao cargo que ocupava anteriormente em virtude de uma anulação de sua demissão, seja no plano administrativo, seja no plano judicial. Então, o servidor público volta para o cargo que ocupava anteriormente. Com esse retorno, é possível que alguém já esteja ocupando o cargo dele na administração. O que acontece com esse servidor que esteja ocupando o cargo dele? Vai voltar para o cargo que ocupava anteriormente. A isso dá-se o nome de quê? De recondução, quando é proveniente de uma reintegração. Só que a lei complementar, ela não previu a possibilidade do servidor público ser reconduzido por inabilitação em estágio probatório. Não houve essa previsão. Como não houve essa previsão, não existe. Se o servidor público vai para outro cargo público estadual, ele pode ser submetido a estágio probatório. Se ele for reprovado, é exoneração. Ele não volta para o cargo que ocupava anteriormente. Não existe essa forma de provimento, recondução por inabilitação em segundo estágio probatório. Existe, no caso, a integração. Portanto, essa questão aí, é possível que ela seja salva sim. Onde diz aí, no retorno do servidor público estável, tem que ser estável? Tem. Ao cargo anteriormente ocupado por ele, agora desde que seja em virtude de uma reintegração. Vamos à próxima questão. Diz aí. Segundo a Lei Complementar número 58, vamos ter a cor do lápis aqui, a remoção é o deslocamento do servidor para outra repartição, a pedido de ofício, no âmbito do mesmo quadro,
com ou sem mudança de sede. O servidor poderá ser removido sem que haja interesse da administração. Letra A, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste no assentamento funcional sem quaisquer condições pré-estabelecidas, não. É necessário que ele seja avaliado por uma perícia médica oficial. Letra B, para acompanhar cônjuge ou companheiro que seja empregado do setor privado deslocado no interesse e por interesse do empregador de forma nenhuma. Neste caso aí, a administração pública não está refém da iniciativa privada. Letra B, falsa. Letra C. Quando houver extinção ou reorganização de órgão, independentemente da natureza do cargo e com prévia apreciação da autoridade competente, não é o caso, deve ser letra D, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar estadual deslocado no interesse da administração pública. Então, estamos tratando aqui agora, pessoal, não de uma forma de provimento, mas do instituto da remoção. E a remoção, primeira coisa que vocês não podem deixar de saber é que remoção, coloca aqui, remoção. Primeira coisa de remoção é que não é forma de provimento. Não é forma de provimento. Então, cuidado na prova. Remoção não é forma de provimento. É o deslocamento de quem? É o deslocamento do servidor público. É o deslocamento do servidor público. Na verdade, a lei erra, porque na verdade a lei tentou copiar a lei 8.112. Ela diz o seguinte: ela começa o conceito copiando o que diz a lei 8.112, só que depois ela faz uma besteira grande, quando ela diz o deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede para outra repartição. Poxa, como é com ou sem mudança de sede se é para outra repartição? Quando se diz para outra repartição, está dizendo para outro prédio. Se é para outro prédio, é para outra sede, obrigatoriamente. Aí a lei fala com ou sem mudança de sede para outra repartição pública. Na verdade, pessoal, sempre que o servidor público é deslocado do seu setor para qualquer outro lugar, isso é caracterizada como uma remoção. E isso se trata de remoção. Não apenas quando o servidor público é deslocado para outro prédio, para outra repartição, para outro prédio do mesmo órgão, porque tem que ser no mesmo quadro. Por exemplo, se o servidor é fiscal do fisco estadual, ele tem que ser removido, agora sem sair do seu cargo, permanecendo com seu cargo em todo o estado da Paraíba. Isso é remoção. Agora, ele vai em caráter permanente. Agora, tem que ser deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro, já que ele não pode ir para outro cargo da administração pública com ou sem mudança de sede. E está aqui a grande besteira que fez para outra repartição. Para outra repartição é a própria administração pública. Ela se confunde. Por que ela se confunde? Porque ela diz que se é para outra repartição, ela não poderia dizer que era com ou sem mudança de sede. Ela teria que dizer que obrigatoriamente seria com mudança de sede, já que é para outra repartição pública. Aí ficou meio confuso. Se no conceito da prova cair assim, tem problema nenhum. Agora, em caráter permanente. Em caráter permanente. Porque o servidor público vai. O servidor público vai, mas não tem a previsão de volta. Não tem a previsão para que a administração pague, por exemplo, diária. Geralmente, essa remoção pode ser a pedido. Ou pode ser de ofício. Quando eu falo de ofício, é quando é no interesse da própria administração pública. Se a administração quiser remover vocês de Campina Grande para João Pessoa, de João Pessoa para Campina Grande, isso é no interesse da administração. Sua remoção é de ofício. Já a remoção a pedido é quando o próprio servidor requer: a administração, por favor, me leve para João Pessoa, ou me leve para Campina Grande, lá para o lado do Garoto, que lá é um lugar muito tranquilo trabalhar, então eu quero ir para lá. Então, neste caso, é uma remoção a pedido. Via de regra, a remoção a pedido, ela se manifesta através de um ato discricionário da administração pública. O que seria um ato discricionário, já? Um ato discricionário é a administração pública conceder ou não.
É ela quem decide. Então, na verdade, o diretor da Fundarc, o superintendente, presidente, sei lá quem é, ele vai deferir ou não o seu pedido de remoção. E isso se trata de ato discricionário. Porém, se o servidor ficar doente, ou seu cônjuge, companheiro, ou filho, ou pessoa da sua dependência, se ficar doente, precisar permanentemente que o servidor trabalhe em uma determinada cidade, ele vai requerer a remoção. E neste caso, independentemente do interesse da administração pública, ela vai ter que deferir. Neste caso, trata-se de ato vinculado da administração pública, independentemente do interesse. Vejam quais são os casos: doença do próprio servidor, cônjuge, companheiro e também pessoa que viva sob sua dependência, claro, filho também, certo? Neste caso, a administração é obrigada a aceitar. E também no caso de remoção de cônjuge ou companheiro de ofício, se for servidor estadual. Se ele for servidor estadual, você, servidor estadual, também pode acompanhá-lo. Se ele for removido de ofício, você pode ser removida também a pedido, independentemente do interesse da administração pública. Tratamos aqui agora de que instituto? Do Instituto da Remoção. Não esqueçam, não é forma de provimento. Então, coloca na tela aí de novo a questão. O gabarito dessa danadinha aqui, qual foi a letra D? Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, o que importa é ser estadual. Estadual de onde? Estadual, logicamente, da Paraíba. Deslocado no interesse da administração pública. Gabarito letra D. Vamos à próxima questão? Vamos tratar agora da redistribuição. Diz redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central CIPEC, observados, entre outros, os seguintes preceitos, exceto, letra A distância entre as localidades de origem e destino. Letra B, interesse da administração. Letra C, equivalência de vencimentos. E letra D, mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. Gabarito da questão, letra A. Pessoal, o que é a redistribuição? Como nós falamos que na remoção é o deslocamento do servidor, na redistribuição já não é mais o deslocamento do servidor, é o deslocamento do cargo. Poxa, aí cargo sai do lugar? Como assim? É o seguinte, às vezes, a estrutura das repartições públicas, elas mudam. E essas estruturas fazem com que determinadas pessoas que trabalham, desempenham determinada função naquele órgão, aquela função naquele órgão, às vezes, pode nem existir mais, vai para outro órgão. Isso aconteceu no âmbito federal, por exemplo, na Universidade Federal da Paraíba, localizada em Campina Grande. Os servidores públicos que trabalhavam em Campina Grande, que eram servidores da Universidade Federal da Paraíba, eles tiveram que ser redistribuídos, na verdade. Eles não, os cargos deles. Os cargos está ligado à questão orçamentária. Cada cargo tem um códigozinho, cada cargo tem uma despesa que é controlada lá em Brasília, por exemplo, se o servidor for federal, qual é o caso que eu estou falando aqui. No âmbito estadual é da mesma forma, só que controlada onde? Lá em João Pessoa. Cada cargo ele é criado por lei. E às vezes a estrutura da administração pública altera, que às vezes é necessário que determinados cargos de uma instituição saia daquela instituição e vá para outra instituição, gerando o que se chama de redistribuição. Claro que os servidores vão ter que trabalhar em outra instituição. Isso ele vai trabalhar em outra instituição, não porque ele ingressou em um novo cargo. Ele permanece ocupando o seu cargo público. Só que esse cargo público agora pertence a uma nova instituição. A isso dá-se o nome de redistribuição. Então, se eu pudesse conceituar aqui redistribuição, ó, redistribuição. Redistribuição, primeira coisa, é deslocamento do cargo? Não, é forma de provimento? Não. É o deslocamento do cargo. É o deslocamento do cargo público. O cargo público ele é deslocado, mas além disso, além do cargo público, ele pode estar vago ou ocupado, tanto faz. Agora, desde que obrigatoriamente esse cargo seja efetivo, pessoal. Portanto, nada de redistribuição de cargos comissionados. Não pode. Apenas cargos efetivos podem ser redistribuídos na administração pública. Agora, tem que ser em compatibilidade, tem que haver plena compatibilidade, tanto de atribuições,
tanto de atribuições, deve estar vendo aí, ó, atribuições, também de remuneração e também as essencialidades com relação à escolaridade do cargo público e sempre essa redistribuição se dará de ofício. Nunca haverá redistribuição a pedido. Porque e essa redistribuição, pessoal, acontece geralmente geralmente não sempre, quando há uma reestruturação administrativa. Então, a administração pública, ela precisa alterar toda uma infraestrutura de funcionamento de um determinado serviço prestado pelo órgão da administração pública. Às vezes, o cargo público deixa de existir em uma determinada localidade para existir em outra localidade. Então, neste caso, estamos tratando de redistribuição e a única que não tem nada, mas nada a ver mesmo com a questão aí. Coloca na tela. Letra A. A distância entre as localidades de origem e destino. Nada a ver. Gabarito da questão. Letra A. Próxima questão. Fala aí, ó. Alguns servidores poderão ser investidos em cargo ou função de direção ou chefia. Quando isto ocorrer, os mesmos terão substitutos, os quais podem ser indicados no regimento interno. Sobre os casos de substituição, é correto afirmar, item 1. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia, nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares do titular. Item 1, verdadeiro. Porque essa assunção ela é automática e cumulativa, sem prejuízo do cargo que ocupa. 2. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia. Na vacância do cargo, hipótese em que acumulará também a remuneração de ambos os cargos, de forma nenhuma. Item 3. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos de afastamentos ou impedimentos legais do titular superiores a 15 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição. Aqui não são 15, são 30 dias. Eu não sei nem se tem correto, mas o gabarito da questão 1 e 3 seria letra A. Aliás, seria apenas um, Apenas um, o gabarito letra E. É o gabarito da questão. E a próxima questão, a última questão de hoje, deste nosso bloco, diz: em relação ao vencimento e à remuneração do servidor público, é correto afirmar. Letra A. As faltas justificadas decorrência de caso fortuito devem ser compensadas, mas não consideradas como de efetivo exercício. Não serão consideradas como de efetivo exercício? Errado, porque será considerada sim como de efetivo exercício. Letra B. O servidor, de regra, perderá a parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas e saídas antecipadas, com certeza. Letra C. É vedada a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, salvo por mandado judicial? Errado, porque não é vedada, não é proibida a consignação em pagamento, ou seja, não é proibido o empréstimo consignado. Letra D. O servidor não perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, ainda que sem motivo justificado. Errado, porque vai perder sim. E letra E. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens, de quaisquer vantagens, não está sujeito a reduções de qualquer natureza. De qualquer natureza não está sujeito a redução. Errado, porque é possível que haja a redução sim. Para tanto, é preciso tecer alguns comentários sobre o que significa a remuneração ou vencimento do servidor público. Vejam só, vou explicar para vocês como é que funciona essa história de vencimento e remuneração. Primeira coisa, vamos ver a remuneração do servidor público. E o que é essa remuneração? Pessoal, remuneração é igual. Remuneração é igual ao quê? Remuneração é igual a vencimento, mas as vantagens permanentes
vantagens permanentes estabelecidas em lei. Então, vejam que tem vencimento aqui. Vencimento, eu poderia equiparar a remuneração? Vencimento é igual a remuneração obrigatoriamente? Não. Porque a remuneração, ela se dá da soma do vencimento, mas as vantagens permanentes estabelecidas em lei tem servidor que recebe sob a forma de subsídio. E subsídio é o pagamento feito através de parcela única. Alguns funcionários recebem sob a forma de parcela única, que é proibido qualquer tipo de gratificação, de vantagem, de prêmio, de abono, salvo valores considerados indenizatórios. Aí vem a lei e diz o seguinte, olha, tanto a remuneração como o subsídio é vedado o quê? O desconto. São irredutíveis. Essa é a regra. Mas, como eu falei para vocês, isso aqui está ligado à regra. Ser irredutível é regra. É possível que haja redução? É. Redutíveis. Salvo. Qual é a ressalva? Quando é que é possível a redução? Dos descontos, por exemplo. É possível que haja descontos decorrentes de quê? Decorrentes de empréstimos. É possível que haja descontos decorrentes também de pagamento de alimentos, alimentícia. É a única judicial, alimentos, única judicial que é permitido o desconto, única judicial. É possível também que haja faltas e atrasos que forem considerados injustificados. É possível também descontar e é possível também ser decorrente de limites constitucionais ou de observância dos limites também da responsabilidade fiscal. É possível também que a lei estabeleça, a lei de responsabilidade fiscal, diga, olha, está gastando demais, você está recebendo mais do que pode, é necessário que haja uma limitação por questões orçamentárias. É possível. Então, nada impede que haja descontos do servidor público ou também, com relação a essa redução, pode ser decorrente, sabe de quê? De indenizações e também de reposições. Como assim? Olha, indenização e reposição se dá em virtude de uma indenização acontece quando um servidor público causa um dano a um particular. Se ele causa um dano ao particular, o particular entra com ação contra, por exemplo, contra a Fundac, que é uma fundação, e essa Fundac indeniza o particular, só que depois entra com ação contra o servidor público. Reposição é quando o servidor público, ele causa um dano à administração, bate no carro da administração, ele tem que repor, se ele quebra um computador, quebra uma impressora, quebra um estabilizador, ele tem que repor aquilo ali. Se os valores forem elevados, a administração diz, olha, eu vou descontar do teu salário e eu vou descontar no mínimo quantos por cento? No mínimo 10%. No mínimo 10% do valor da remuneração. No mínimo 10% do valor da remuneração e no máximo 35%, no caso, é o valor máximo ultrapassado, no caso 30%, que é o limite máximo estabelecido para o desconto de valores considerados aqui decorrentes de indenizações e também de reposição. Está aqui um arcabouço geral de como funciona a escala remuneratória do servidor público estadual. Portanto, o gabarito da questão aí, ó, abre aí na tela, coloca aí. O gabarito da questão seria letra E, né? Aliás, letra B. O servidor de regra perderá a parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas e saídas antecipadas. Na verdade, a letra B teria que estar ausências injustificadas e saídas antecipadas. Mas não há questão mal elaborada, não há nenhuma outra alternativa. As faltas justificadas decorrentes, caso fortuito, devem ser compensadas, mas não consideradas erradas. Letra C é vedada. A consignação é errada. Letra D. O servidor não perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço.
ainda que sem motivo justificado. Bem, sem motivo ele vai perder sim. E letra E, o vencimento do cargo efetivo acrescido de quaisquer vantagens não está sujeito a reduções de qualquer natureza errada, porque é possível a redução. Então, o gabarito eu marcaria a letra B, mais uma questão mal formulada, e com certeza vocês verão questões mal formuladas na prova de vocês. Então, terminamos por aqui, neste nosso bloco, falamos de remoção, terminamos as formas de provimento, recondução, reintegração, falamos também da remoção, da redistribuição e da substituição. Não esqueçam que a remoção, redistribuição e substituição não são formas de provimento, que a remoção é o deslocamento do servidor público, a redistribuição é o deslocamento do cargo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e a substituição acontece quando o servidor público ingressa em um cargo público onde há uma chefia e que ele vai receber apenas após o 30º dia de substituição. Então, fechamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.